Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui a partir das 5h50 da manhã para falar sobre o fechamento de mercado do dia anterior e sobre tudo aquilo que pode influenciar o mercado no dia de hoje, seja no cenário político, econômico e corporativo. Muito obrigado aí por vocês que nos assistem aí ao vivo, todos vocês que nos assistem durante o dia também. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para que o YouTube entenda que esse é um conteúdo relevante e cada vez mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo de forma gratuita aí, que nós trazemos diariamente. Acesse também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você pode receber todo esse conteúdo aí também em PDF para conseguir consultar isso a qualquer momento do seu dia, e nós encaminhamos todo esse material antes das 7 horas da manhã lá nos nossos grupos de WhatsApp. Vamos falar um pouquinho então sobre o fechamento de mercado no dia de ontem, dia 19 de maio de 2021. Após 4 altas consecutivas, o índice Ibovespa no dia de ontem teve queda, mesmo assim ficou próximo aí dos 123 mil pontos. A queda de ontem foi fortemente influenciada aí pelas bolsas mundiais, que caíram de forma geral, e obviamente a ata do FOMC, que era a grande expectativa da semana e do dia de ontem. Além disso, aqui no Brasil, alguns investidores ainda olham atentamente aí para a CPI da Covid. Ontem nós iniciamos ali o depoimento do Eduardo Pazuello, o ex-ministro da Saúde, que ficou aí maior parte do tempo aí no cargo durante a pandemia. Ele passou mal durante o seu depoimento. O depoimento foi encerrado ali no período da manhã e retoma a partir das 9h30 da manhã do dia de hoje. Além disso, muita gente de olho no dia de ontem em desdobramentos de uma investigação da Polícia Federal sobre a exportação ilegal de madeiras e o pedido aí de quebra de sigilo bancário e fiscal do ministro Ricardo Salles, que está sendo investigado então a partir desse momento por uma possível facilitação aí de exportações ilegais. Lembrando que recentemente nós falamos aqui também sobre esse pedido aí, inclusive aí de investigação e de uma CPI sobre o Ministério do Meio Ambiente e principalmente aí sobre Ricardo Salles, e agora essa notícia da Polícia Federal. Ontem também iniciou a votação da MP da privatização da Eletrobras, que também gerou muita expectativa em relação aí aos investidores. E olhando para o exterior, a ata do FOMC trouxe muito movimento de venda de ativos e queda nas bolsas, tanto nas bolsas norte-americanas como no geral. O relatório volta a afirmar aí que o movimento inflacionário aí que acontece nos Estados Unidos deve ser algo transitório e no curto prazo não há nenhum prognóstico aí de mudança na política de juros ali por parte do Fed, do Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano. Por outro lado, alguns membros aí do FOMC, eles defendem a possibilidade aí do órgão lá nos Estados Unidos, que é basicamente o Copom dos Estados Unidos, discutir aí a política de recompra de títulos. Só para enfatizar aqui, nos Estados Unidos, diferente do que acontece no Brasil, a principal utilização ali em relação a controle monetário não é a taxa de juros. No Brasil, e quando o governo quer estimular ou segurar a economia, normalmente ele mexe aí na taxa básica de juros, que é o mais comum. Já quando nós falamos aí em Estados Unidos, o mais comum é a questão do open market, que também acontece aqui no Brasil, mas com menos frequência. Lá eles têm um movimento maior de recompra de títulos quando eles querem estimular a economia. Então o Fed nesse momento aí, ele tem um compromisso de recompra aí em torno de 120 milhões aí de títulos por mês, e obviamente se ele for rever essa política, se isso for reduzir, isso obviamente aí é uma política monetária aí contracionista e pode retardar um pouco aí da retomada econômica norte-americana. Falando um pouquinho aí de Europa, também houveram quedas lá por conta da ata do FOMC e também preocupações inflacionárias ali na própria Europa, e também muita gente de olho aí na reabertura da economia, do mercado lá no Reino Unido,
que agora entra no radar dos investidores, principalmente aí com mais de 50% da população do Reino Unido já vacinada. Vamos olhar para números especificamente e aí nós conseguimos analisar de forma mais detalhada. Ontem, o índice Ibovespa fechou aí em queda de 0,28%, fechando aí a 122.636 pontos. O dólar, que vinha aí de quedas consecutivas, né, após aí essa possível mudança aí na política monetária ou essa abertura de uma possível mudança na política monetária norte-americana, voltou a se valorizar e subiu 1,18% no dia de ontem, chegando aí a R$ 5,31. A bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq foi a que lateralizou a menor queda, né? Chegou aí a 13.299 pontos, uma queda de 0,03%. S&P 500 caiu 0,29 a 4.115 pontos. E Dow Jones aí que perdeu os 34 mil pontos também, uma queda de 0,48%, chegando a 33.896 pontos. Indo para a Europa, o euro aí nova alta de 0,56%, chegando aí a R$ 6,45, e as bolsas da Europa de forma geral caindo mais de 1%, aí como já era a perspectiva no dia de ontem. A Alemanha caiu 1,77%, chegando a 15.113 pontos. França chegou a 6.262 pontos, com uma queda de 1,43%, enquanto o Reino Unido perdeu novamente aí os 7.000 pontos, fechou a 6.950 pontos, o pregão de ontem, uma queda de 1,19%. Olhando aí para a Ásia, na China ontem nós tivemos uma alta de 0,23%. O pregão ontem de manhã, né? Ontem de manhã para o horário de Brasil, fechou aí a 14.484 pontos, enquanto o Japão teve uma queda de 1,28%, chegando a 28.044 pontos. Esse foi o fechamento dos principais mercados de ontem. Cenário de cripto que vem sofrendo bastante aí nas últimas semanas. Nós tivemos aí o Bitcoin caindo 8,86% e o Ethereum não é uma alta, perdão, aqui foi um erro de digitação, uma queda ontem de 22,48% aí no Ethereum, que é a segunda criptomoeda mais importante que nós temos, a segunda criptomoeda mais negociada no mundo hoje. Quem caiu bastante ontem também foi o petróleo futuro. Olhando aí para a negociação do Brent, ele voltou aí à casa dos $66 dólares, e 66 cents o barril, e o WTI voltou à negociação aí de $63,44 também. O índice VIX, S&P 500 VIX, que é o índice do medo, teve nova alta de 3,94%, fechou o pregão de ontem aí com 22,18 pontos, sempre lembrando aí que o índice VIX mede a volatilidade do mercado de ações. Ele é muito utilizado por traders, né, por pessoas que operam no intraday, mas principalmente aí vale a pena ficar de olho sempre, porque quanto maior esse índice, maior a volatilidade e automaticamente maior o risco do mercado de ações. No ano passado, ali durante o lockdown, esse índice chegou a ultrapassar os 80 pontos, né, mostrando aí realmente uma volatilidade muito grande, como nós presenciamos, e ultimamente ele tem ficado aí abaixo ou próximo dos 20 pontos e teve aí altas consecutivas por conta aí dessa expectativa em relação à ata do FOMC lá nos Estados Unidos. Olhando aí para metais futuro, o ouro futuro manteve a sua negociação a $1.869,45 a onça. Alumínio futuro caindo um pouco a $2.430,50, e o ferro refinado também, olhando aí para o mercado futuro, caindo aí para $211,96. Fechamento do índice Ibovespa ontem, nós tivemos as principais altas aí por conta de CEMIG subindo 5,06% a R$ 13,27, BRFS
3 subindo 4,55% a R$ 22,02, principalmente aí essa subida olhando aí para o cenário aí de dólar, né, principalmente porque BRF, Marfrig e BIF3 também, que é Minerva, tem boa parte da sua receita olhando para o exterior. E no dia anterior também havia sido divulgado, e nós falamos aqui sobre a questão da proibição de exportação de carne bovina lá na Argentina, e pelo pouco valor representativo, as empresas se recuperaram rapidamente. Quem subiu forte ontem também foi Elet 3 e Elet 6. Elet 3 subindo 4,16% a R$ 42,50, e Elet 6 R$ 42,41, uma alta de 3,61%, principalmente aí por conta da votação da MP, da medida provisória de privatização da Eletrobras. Marfrig, como falamos, também subiu 3,99%, fechando o pregão em exatos R$ 19. Essas foram as principais altas do dia de ontem do índice Bovespa. E olhando aí para as principais baixas, nós ficamos aí por conta de Cyrela, Ciri 3, que caiu 4,02% no dia de ontem, a R$ 23,10. SNA3, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que inclusive divulgou reajustes aí por conta do aumento aí nos preços e nas despesas aí para a produção, anunciou isso no dia de ontem e veio aí caindo 3,98% a R$ 47,25. Embraer, que estava num movimento aí recente de altas, caiu novamente no dia de ontem a R$ 15,89, queda de 3,22%. HGTX3, que é loja Zering, caindo 3,01% a R$ 28,63. E CVC Brasil, CVCB3, caindo 2,69%, fechou o pregão aí a R$ 24,18 no dia de ontem. Agenda de indicadores aí para o dia de hoje, dia 20, também não tem nenhum grande indicador relevante para olharmos no cenário brasileiro. E olhando aí para o cenário internacional, agenda internacional, hoje aí nós temos divulgação do IPP, Índice de Preços ao Produtor, lá na Alemanha, que é muito importante aí também para a medição dessa inflação agora mais voltada aí ao atacado e não ao varejo. Hoje nós temos novamente discurso de membros do Comitê de Política Monetária lá no Reino Unido, falando também aí sobre as possibilidades e como eles enxergam o mercado para o futuro. Discurso de membros do Banco Central Europeu. Lá nos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego. Índice de atividade industrial lá nos Estados Unidos, também mostrando a força aí da retomada ou não retomada da economia norte-americana, e a confiança do consumidor lá no Reino Unido também, que será divulgada aí no período da tarde. Olhando para o cenário de política, aprovado na Câmara a MP, a medida provisória de privatização da Eletrobras. Eletrobras, então, que já vinha em alta, pode ser que continue o caminho de alta, principalmente aí por conta dessa aprovação na Câmara. Obviamente agora é necessário que essa aprovação vá para o Senado e seja aprovado também, para que o governo dê continuidade aí ao processo aí de desestatização e posterior privatização da Eletrobras. O ministro Barroso, do STF, inclusive negou o pedido aí de suspensão da votação dessa medida provisória, que havia sido feito aí pela oposição, que não queria aí que fosse aprovada essa privatização da Eletrobras. Falando um pouquinho rapidamente aí sobre essa aprovação aí da Eletrobras, a ideia principal aí vai manter aquele modelo sugerido lá no governo Temer, onde o governo irá emitir novas ações, também se desfazendo de parte das ações como controlador da empresa. Algumas ações que ele irá emitir são ações exclusivas do governo, onde ele poderá ter poder de veto ainda, principalmente para não permitir aí que nenhuma empresa ou que nenhum grupo
tem aí o controle total da companhia, ou seja, ninguém poderá ter mais do que 10% aí das ações, porque o governo ainda manterá o poder de veto aí sobre algumas situações em relação a essa privatização da Eletrobras. Mas agora ela caminha aí para algo mais palpável, né? Algo que nós já víamos essa discussão desde o governo Temer, né, após o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e agora continua esse processo aí de desestatização e privatização no governo de Jair Bolsonaro. Na CPI da Covid, a Mayra Pinheiro, né, que era a secretária cloroquina, assim apelidada aí pelas mídias, deve depor somente na próxima semana. Lembrando, ontem nós falávamos aqui que o depoimento dela começaria hoje, mas por conta aí da situação de Eduardo Pazuello, que passou mal durante o depoimento do dia de ontem e acabou aí no início da tarde tendo sido interrompida aí a oitiva aí de Eduardo Pazuello. Ele retorna hoje a partir das 9h30 da manhã e, obviamente, isso deve ir bem longe, então por isso aí foi transferido aí o depoimento da Mayra Pinheiro, que é a secretária ali do Ministério da Saúde e sempre defendeu a questão da cloroquina também. A Polícia Federal, como a gente falou lá na abertura do nosso Morning Call também, ela investiga o Ricardo Salles. Ricardo Salles é o ministro ali do Meio Ambiente e ele teoricamente aí teria facilitado aí o contrabando de madeira. Essa é a acusação que principalmente aí vem aí nesse momento aí em torno da pessoa de Ricardo Salles. Como eu falei lá na abertura, já existia um pedido aí no STF e no Senado para que o Ministério fosse investigado, houvesse uma CPI do Ministério do Meio Ambiente, e agora essa investigação da Polícia Federal também aí pode gerar novos problemas, não somente para o ministro, como para o governo de forma geral. Além disso, tivemos outras situações e essa quebra de sigilo aí que foi solicitada pela Polícia Federal também acaba nesse momento interferindo no ambiente, bem em meio aí à CPI da Covid, que já acaba dificultando bastante a realidade aí do presidente Jair Bolsonaro. O ex-presidente norte-americano, o Donald Trump, ele foi absolvido das acusações de motim lá em janeiro. Só para relembrar aqui, quem não lembra, né, em janeiro, no dia 6 de janeiro, 5 ou 6 de janeiro, ele um pouco antes do Joe Biden tomar posse, o Donald Trump ali dizia que havia sido fraudada a eleição norte-americana e diversos aí dos seus apoiadores marcharam aí contra o Capitólio, que é basicamente onde fica a Câmara e o Senado lá nos Estados Unidos. Inclusive invadiram o Capitólio, né? Houve diversos problemas e aí o Donald Trump naquela época teve suas contas de Twitter, Facebook, tudo mais bloqueadas ali porque ele instigou esse movimento aí dos seus apoiadores, e agora ele foi absolvido aí das acusações de motim, ou seja, não foi uma ordem dele, é o que disse a justiça norte-americana. Isso também movimenta de forma geral o mercado, até porque além de ex-presidente, o Donald Trump é um grande empresário lá nos Estados Unidos. Foi aprovado a admissibilidade aí da reforma administrativa, ou melhor, pode ser aprovado aí no dia de hoje, né? A tendência é que ela seja aprovada aí na Câmara de Constituição e Justiça, porque infelizmente a oposição, né, infelizmente para a oposição, eles não têm votos suficientes para barrar aí a aprovação da reforma administrativa ou a admissibilidade dessa aprovação. Não quer dizer que ela vai existir, mas ela vai aí, obviamente, para uma análise, um estudo e depois para a votação da Câmara e do Senado. Essa reforma administrativa aí que vem sendo discutida já há muitos anos no país, principalmente olhando aí para o funcionalismo público, as regras que regem o funcionalismo público, e tentando aí trazer mais eficiência e eficácia para o funcionalismo público. Ainda assim, a oposição já disse que vai tentar retardar essa votação no dia de hoje, mas hoje podemos ficar de olho que deve acontecer essa votação e provavelmente aí a aprovação dessa admissibilidade aí da reforma administrativa no país. Olhando um pouquinho para cenário
econômico, a China, né, ontem ela disse que ela é contrária ao uso de Bitcoin, e faz com que as criptomoedas de forma geral, né, não só o Bitcoin, outras também despenquem ainda mais. Só para termos um parâmetro, aí, no mês de maio, as cripto no total perderam aí cerca de 1 trilhão de reais em valor. Então é muito dinheiro aí que foi perdido em negociações de criptomoedas, sempre lembrando que, assim como ações no mercado secundário, né, as criptomoedas ali, o recurso não vai para quem criou, o recurso somente troca de mão. Então alguém comprou mais barato, vendeu mais caro, alguém comprou mais caro, vendeu mais barato. E essa negociação aí, ela tem esse valor, ele tem muito a ver com oferta e demanda. Quanto mais gente querendo comprar, o preço sobe. O contrário, quando há desconfiança e também em um momento em que se pede regulação das criptomoedas, também existe um grande risco aí, não só para o Bitcoin, como para outras cripto. Isso tem acontecido aí mais frequente. A China já lançou lá o Yuan digital, né? E obviamente a China vai querer aí que a sua moeda seja mais forte, até para quem sabe aí no futuro ter a principal moeda do mundo, assim como nós temos hoje o dólar, né? A China tem uma tendência de querer que o Yuan seja a moeda mais forte do mundo, e ela, como segunda maior economia, tentando aí buscar o espaço dos Estados Unidos, acaba interferindo nesse sentido no mercado também. Ainda no cenário de cripto, o Banco Central do Brasil continua atuando aí para a criação de uma criptomoeda, né, de uma moeda digital brasileira, talvez o real digital, né, e obviamente isso denota e demonstra aí que os criptoativos, as moedas digitais, elas serão algo aí muito presente no futuro, sempre só sendo necessário analisar aí se é uma bolha, se é o momento de comprar, se é o momento de vender, e sempre respeitando aí perfil, que é algo que a gente preza muito aqui quando a gente fala em educação financeira. Ontem, então, falando novamente da ata do FOMC e do Fed. O Fed é o Banco Central norte-americano, o FOMC é o Copom, então eles estão basicamente juntos, né? E nisso aí o Fed, ele admitiu a possibilidade de revisar a compra, ou melhor, a recompra de títulos. Já falei lá na abertura do nosso Morning Call, os Estados Unidos têm uma política diferente para expandir ou contrair a economia, não é mexendo na taxa de juros, como acontece no Brasil, tanto é que a volatilidade da taxa básica de juros lá nos Estados Unidos, ela é muito pequena durante o ano, mas eles mexem muito com a recompra de títulos, né? Aumentar ou reduzir essa recompra, só explicando, quando o Banco Central de qualquer país ele recompra títulos, ele está colocando dinheiro no mercado. Colocando dinheiro no mercado, o dinheiro entra em circulação e automaticamente as pessoas consomem, né? Ele está incentivando o consumo. Quando ele para de comprar ou quando ele reduz essas compras, ou quando ele só vende novos títulos, ele tira dinheiro do mercado, então ele está tirando liquidez do mercado, tirando dinheiro de circulação, e automaticamente é uma política contrária a esse processo. Por isso aí que o pessoal se preocupa nesse momento aí com essa possível freada na economia norte-americana para conter a inflação de forma geral. Dentro dessa mesma perspectiva, o Banco Central Europeu, que também terá discussões aí no dia de hoje, a princípio aí mantém a sua política monetária, mas revela aí diversas preocupações com o aumento de dívidas, né? E é um momento aí em que diversos países do mundo, de diversos continentes, ficam receosos aí com o receio de continuidade aí no aumento da inflação, algo que pode vir para o Brasil novamente. Falando agora de pandemia de coronavírus, o Butantan, que receberia aí na próxima semana aí, insumos da China para a produção de vacinas, vai receber menos do que o esperado, o valor aí de cerca de 1.000 litros aí a menos do que o esperado, mas obviamente, por se tratar de insumos para vacina e a imunização no país, que é tão importante para a nossa retomada da vida normal, ela acaba sendo freada nesse sentido. E pela primeira vez no Brasil, isso obviamente vai mexer com a economia de forma geral, os planos de saúde podem ficar mais baratos, principalmente aí porque no ano passado, com pandemia, com lockdown, diversos procedimentos médicos aí, eles foram cancelados em diversos momentos, ou por pessoas com receio aí de fazer, ou momentos realmente de
de medidas restritivas em que não poderiam se fazer certos procedimentos. Também tivemos aí em diversos momentos aí problemas com falta de insumos, principalmente insumos importados da China, como é o caso aí de anestésicos, né? Então diversos procedimentos eles foram cancelados. Além disso, aí, com o fato das pessoas saírem menos, também reduziu aí o consumo de forma geral, o uso e a despesa dos planos de saúde. E agora, na avaliação dos planos de saúde junto à ANS, Agência Nacional de Saúde, pode ser que pela primeira vez nós tenhamos aí uma redução do valor dos planos, do reajuste dos planos de saúde, ao invés de aumentar, uma redução para 2021, importante aí para o bolso do consumidor, né? Olhando um pouquinho para cenário corporativo, o BTG Pactual, a princípio, comprou o grupo que controla a Empíricos, né? Lembrando, a Empíricos é a casa de análise, ela é extremamente agressiva em seu mote de campanha também. Não existe uma confirmação oficial ainda, mas diversos sites já têm noticiado que eles compraram o grupo que controla a Empíricos e também a Vitrio, que é uma outra empresa. Lembrando aí, só para que todos lembrem, a Empíricos aí ficou muito conhecida por interromper os vídeos do YouTube ali. Eles têm uma propaganda mais agressiva aí sobre as suas análises, como casa de análise, recomendação aí de compra de ações, venda de ações. Também ficou muito conhecido ali por conta do caso Betina, né? Que a Betina da Empíricos fez o vídeo ali dizendo que em pouco tempo ela tinha alcançado 1 milhão, né? E aí isso aí girou o país inteiro, inclusive virou diversos memes por conta dessa situação. Mas a Empíricos é uma casa bem respeitada de análise, inclusive agora o BTG Pactual comprando então o grupo que controla Empíricos, e o valor aí é bem considerável dessa negociação. A Votorantim informou que deve disputar aí a compra de ativos da Lafarge aqui no Brasil. Lembrando aí, algumas semanas a gente já vem falando que a Lafarge é a maior empresa mundial de produção de cimento. Ela informou que está encerrando a sua atividade no Brasil. Diversas outras empresas têm tentado acessar o setor também, comprar alguns desses ativos, e a Votorantim, como líder nacional na produção aí de cimento, disse que vai disputar a compra desses ativos também para aumentar aí o seu market share dentro do mercado brasileiro. A Vale, companhia Vale aí, né, que cresceu bastante aí por conta da demanda de commodities de minério de ferro, concluiu aí 70% das ações previstas aí para segurança em barragens, né? Lembrando, nós tivemos 2 casos específicos aí, Brumadinho e Mariana, onde aconteceu aí acidentes por rompimento de barragem. Inclusive a Vale despencando muito naqueles momentos aí por conta aí de um receio, risco de imagem muito grande, indenizações e etc. E a Vale, a partir disso, começou aí a olhar para a segurança um pouco maior de outras barragens que ela possui, e das ações previstas ela já concluiu 70%, sempre relembrando aqui, a gente não dá recomendação de compra, não estamos dizendo que é para comprar ou vender ações de qualquer companhia. A justiça ela manteve a falência da MMX do Eike Batista, né? E as ações despencaram mais de 30% aí no dia de ontem. Lembrando, o Eike Batista ele teve entre aí os homens mais ricos do mundo, né? As ações das companhias dele era a OSX, MMX e OGX, se não me falha a memória. Então, várias empresas que ele tinha. Já tivemos aí a Justiça de Minas decretando a falência da MMX Sudeste, e agora no Rio de Janeiro, em segunda instância, também mantendo aí a falência da MMX. As ações despencaram, e é sempre importante, então, que os investidores fiquem de olho aí naquilo que estão comprando, respeitem o perfil, porque algumas coisas podem acontecer e, infelizmente, muita gente perder dinheiro. Relembrando aqui que ações da MMX e da OSX, elas tiveram forte valorização ali no ano passado, início desse ano, em alguns momentos aí subindo mais de 100% em um único dia por movimentos especulativos, e agora muita gente talvez que tenha comprado sofrendo aí perdas nesse sentido.
diretores de Magazine Luiza e Movida pagam multa aí para a CVM para encerrar processos, né? E aqui só para deixar isso mais claro, esse acordo feito aí com Magazine Luiza, diretores de Magalu e Movida, eles devem pagar aí cada um R$720 mil ao órgão regulador, e na verdade foi por falta de enviar informações à CVM. Lembrando que toda situação, todo fato relevante, como é chamado, ele deve ser comunicado ao mercado, deve ser enviado ofício para a CVM também. E quando nós falamos aí em diretor de RI lá da Movida, por exemplo, ele não informou aí, no caso lá da aprovação do programa de ADRs, né? ADRs são American Depositary Receiver, né? Ele não informou o fato relevante da Movida e por isso essa multa nesse momento para encerrar o processo no valor de 720 mil. E Magazine Luiza também, o diretor de RI da Magazine Luiza também fez esse acordo para pagar o mesmo valor e encerrar o processo, também aí por não ter envolvido algumas informações, não ter revelado ao mercado algumas informações na época que Magazine Luiza adquiriu a Netshoes, né? Isso aí faz quase 2 anos, eu acredito, e obviamente como ele não informou isso como fato relevante ao mercado, a CVM entra em investigação e para não dar continuidade, eles acabam aí simplesmente cobrando aí essa multa pela falta de informação, de envio de informação relevante ao mercado. Vamos olhar um pouquinho aí para a abertura e fechamento do mercado nessa manhã, 6h22 da manhã já. A China fechou novamente com leve alta, 14.535 pontos, uma alta de 0,35. Olhando aí para o Japão, que também já tem bolsa fechada nesse momento, alta de 0,19 na bolsa japonesa, Nikkei, fechando a 28.098 pontos. Nesse momento aí nós também temos perspectivas de alta nas ações europeias. Na Alemanha, o DAX subindo 0,15, o CAC na França subindo 0,30 e no Reino Unido a bolsa que estava aí com leve alta, nesse momento está com uma negociação negativa, queda de 0,13% nesse momento, 6h22 da manhã. Já o pré-market lá nos Estados Unidos, ele apresenta aí nesse momento aí Dow Jones caindo 0,51, S&P 500 caindo 0,44 e Nasdaq caindo 0,45, a negociação desse momento aí, 6h23, já tivemos outras oscilações nesse sentido, mas importante é olharmos aí para esse cenário. Não temos uma direção definida das bolsas mundiais nesse momento, muita coisa ainda sendo digerida em relação à ata do FOMC, pronunciamentos aí do Banco Central Europeu, que obviamente aí deve influenciar o mercado como um todo. Lembrando, o mercado é soberano, mas o índice Ibovespa aí deve seguir as bolsas internacionais, e lembrando que o cenário interno, político e econômico pode também aí trazer maior volatilidade positiva ou negativamente para o índice brasileiro. Obrigado pela sua companhia. Voltamos amanhã a partir das 5h50 da manhã. Te aguardo aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal. Um abraço. Tchau, tchau.